E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para continuar falando sobre busca de padrões em textos. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o Rabin-Karp, que é um outro algoritmo de busca de padrões em cadeias de caractere. Aqui a gente vai usar de novo aquele nosso exemplo da palavra repolho e a gente quer saber se a palavra olho está dentro dessa palavra. Vamos lá, como que o Rabin-Karp funciona? Ele usa uma função hash sobre uma subcadeia dos caracteres dentro da minha palavra. Ele vai calcular o hash sobre esse padrão que a gente está buscando e sobre a subcadeia que a gente está usando também para comparação. Naturalmente, se ambas forem iguais, isso significa que a gente está aplicando a mesma função de hash para palavras iguais. Se as palavras são iguais, a gente consequentemente encontrou o padrão no nosso texto. Vou explicar um pouquinho melhor o que é uma função hash. Uma função hash, basicamente, é uma função que, se a gente aplica ela sobre uma cadeia específica, ela nos retorna um número, ou enfim, um identificador para essa cadeia. Isso significa, naturalmente, como comentei anteriormente, que se a gente comparar um número gerado sobre um padrão e comparar o número gerado em uma subcadeia da palavra, a gente vai ter o mesmo hash. Então, a mesma função aplicada para duas cadeias que teoricamente são iguais vão retornar naturalmente o mesmo número para a gente. Então vamos dar uma olhada agora como funciona melhor o Rabin-Karp. Imagina que a gente está naquela mesma situação. Começando do começo da palavra, a gente vai aplicar, a gente sabe que o tamanho da nossa cadeia são de 4 caracteres do nosso padrão. Então a gente vai aplicar a função hash para as quatro primeiras letras dessa nossa cadeia principal, do nosso texto, onde a gente está buscando. Então, se a gente aplica a nossa função hash sobre a subcadeia repo, a gente obtém o número 8. Mas a gente sabe que a função hash aplicada sobre o nosso padrão nos retorna o número 7. Então, naturalmente, a gente sabe que o nosso padrão não foi encontrado ainda no texto. Então, a gente vai para frente. Reparem que a minha função continua a mesma quando aplicada sobre o meu padrão, 7. Mas agora, quando a gente aplica a nossa função hash sobre a subcadeia epol, a gente vai ter o número 3. Naturalmente, 3 é diferente de 7, então a gente segue o jogo. Agora, aplicando a função de hash sobre POLH, a gente vai ter o número 4, que também é diferente do nosso número 7, que a gente já estava trabalhando. Então a gente continua seguindo a nossa cadeia. E agora, galera, a gente encontrou uma subcadeia que, quando aplicada a nossa função hash, nos retorna o número 7, que é igual ao nosso padrão. Isso significa que a gente encontrou necessariamente o nosso padrão? A resposta mais intuitiva que a gente pode dar é sim, porém não. Lembre-se que quando a gente aplica uma função hash, a gente está obtendo um número a partir de uma subcadeia. Isso significa que subcadeias diferentes, eventualmente, são casos raros, depende muito do jeito que você calcula o hash, podem trazer números iguais. Então, quando você aplica uma função hash sobre uma subcadeia x e quando você aplica um hash sobre uma outra subcadeia y, você eventualmente pode obter números iguais. Isso não significa que elas são iguais. Por isso, o que o algoritmo de Rabin-Karp faz nessas situações, onde o hash é igual? Ele começa a comparar caractere por caractere dessa vez. Então a primeira coisa que ele faz é compara O com O. A gente sabe que é igual. Compara L com L e sabe que é igual. Compara H com H e sabe que é igual. E por fim, compara O com O e sabe que é igual também. Isso significa que a gente encontrou o nosso padrão dentro do nosso texto. Mas, olhando assim, parece que nosso algoritmo é mais lento do que Naive, certo? Na verdade, não. Como que ele reduz o número de comparações? Sendo que esse é o principal objetivo do nosso algoritmo novo. É simples, galera. No nosso exemplo, isso não ficou muito claro, mas dê uma olhada nesse outro exemplo, em que a gente procura o padrão lobo na frase a loba uivou alto ao lado do lobo. E imaginem que a gente fosse aplicar o algoritmo de Naive para fazer essa comparação. A gente ia olhar naturalmente aqui a primeira letra A, ia saber que é diferente de L e ia seguir o jogo. O espaço também é diferente de L e a gente ia continuar. Porém, quando a gente compara L com L, eles são iguais.
Então, aqui a gente entra numa situação onde a gente começa a achar que a gente encontrou nosso padrão no texto. A gente vai seguir nisso até a letra B. Na letra B, a gente vai partir para A e vai ver que A é diferente de O. E aí a gente sabe que não encontrou nosso padrão. Porém, reparem que eu fiz 3 comparações desnecessárias antes de decidir mudar para a letra O. Isso ficou ruim, né? Fiz 3 comparações a mais. Essa mesma situação vai acontecer daqui para frente aqui em L, onde a gente vai comparar L com L, vai encontrar, mas quando a gente comparar T com O, vai ser diferente. E aí a gente vai partir para o T. A mesma situação acontece um pouco mais para frente, quando a gente compara L com L e vê que é igual, mas compara L com O e vê que é diferente. E aí só então decide partir para a letra A. Só no final eu vou ter uma situação onde eu encontro o padrão LOBO, comparando com o lobo. Aplicando o algoritmo de Rabin-Karp, aqui a gente não faria essa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 comparações desnecessárias. Nesse exemplo ainda ficou pouco o ganho que a gente teve, mas imagine isso num texto completo ou, enfim, quando tivesse que contar o número de ocorrências da cadeia. A gente ia ter um grande ganho, certo? Eu vou explicar um pouco mais na implementação como funciona o cálculo da função hash para a gente obter o algoritmo de Rabin-Karp. Então bora partir para a implementação?